Olá, gente amiga! Estamos começando mais um aprofundamento bíblico. Eu sou o Padre Luiz Paulo e você está no canal Atitudes e Palavras. A você que está chegando, muito boas-vindas e já de início peço para você se inscrever no canal do Padre Luiz Paulo e ao inscrever, claro, acione o sininho para receber todas as notificações. Aos inscritos, gostaria de deixar toda a minha gratidão. Peço que deixe o seu like no vídeo, bem como também, se possível, o seu comentário sobre o assunto que estamos tratando, segundo livro dos Reis. No início do segundo livro dos Reis, o profeta Elias é arrebatado pelo Senhor, deixando Eliseu como sucessor. Eliseu se torna herdeiro da autoridade de Elias e profetiza em Israel, além de servir de iluminação para os reis de Israel e Judá. Eliseu operou vários milagres em nome de Deus. Foi por intermédio de Eliseu que o Senhor destruiu a casa de Acabe. Após a morte de Acabe, que operou muitos males pela influência de Jezabel, Jorão, seu filho, reinou em seu lugar sobre Israel. Eliseu, porém, recebeu do Senhor a mensagem de que acabaria com a casa de Acabe, por causa de seus pecados, e faria Jezabel ser comida pelos cães. Assim, mandou ungir Jeú como rei de Israel. Após receber a missão do Senhor, Jeú eliminou Jorão, dando depois a Jezabel o fim que o Senhor havia determinado. Depois disso, matou todos os descendentes de Acabe e expulsou de Israel o culto a Baal. Por isso, o Senhor permitiu a sua descendência que governasse Israel por 4 gerações. Porém, como fez o mal e não se livrou dos pecados de Jeroboão, o Senhor moveu o rei da Síria e outros reinos contra Israel. Apesar dos conselhos dos profetas, os reis de Israel faziam mal aos olhos do Senhor, pois mesmo quando proibiam o culto de outros deuses, permitiam antigas formas de rituais e maus costumes. Após a morte de Eliseu, vários reis sucederam, mas nenhum se desviou dos maus caminhos, mantendo a nação em pecado. Assim, o Senhor decidiu destruir Israel, animando o rei da Assíria, que tomou Samaria e Israel e levou o povo cativo. Após a destruição de Israel, o rei Ezequias de Judá, com a orientação do profeta Isaías, enfrentou o rei da Assíria e conseguiu manter o reinado do Senhor. Porém, após Ezequias, que foi muito bom rei, Manassés, seu filho, impôs a Judá e Jerusalém os piores costumes, restaurando cultos a outros deuses, desrespeitando o nome de Deus. Assim, o Senhor se irou contra Judá por causa das provocações do rei Manassés e, mesmo com toda a devoção e atos do rei Josias, que reverteu todo o mal de Manassés, inclusive proibindo os maus costumes, o Senhor fez cair em Judá a sua ira, e o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo, levando os judeus como cativos para a Babilônia. Vamos agora, capítulo por capítulo, tomando maior conhecimento daquilo que foi dito na introdução desse vídeo. Vamos tomar a nossa Bíblia e abri-la no segundo livro dos Reis. O segundo livro dos Reis contém 25 capítulos que se divide em 2 partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao 17. E nesses capítulos descreve em sincronia a história dos reinados de Judá e de Israel até o declínio do reino de Israel. Cada rei é avaliado conforme o critério de sua fidelidade ao Senhor. A segunda parte é do capítulo 18 ao capítulo 25. Descreve o declínio do reino de Judá.
Esse capítulo fala de Elias e a morte de Ocosias, rei de Israel. Em 853 a.C., morre Acabe. Por este tempo, Mesa, rei de Moabe, se revolta contra Israel, recusando pagar o tributo. Ocosias de Israel, sucessor de Acabe, tem de ouvir críticas de Elias por causa de sua idolatria. Ele morre pouco depois de iniciar seu reinado, em 852, e é sucedido por seu irmão Jorão de Israel. O capítulo 2 tem 3 partes. Na primeira, Elias é arrebatado e Eliseu fica como seu sucessor. Elias é arrebatado num carro de fogo quando divide o Jordão. Eliseu recebe o dobro do poder dele, recebe o manto. O espírito de Elias está sobre Eliseu. Ambos separam as águas como Moisés. Na segunda parte, Eliseu saneia a água salobra do poço de Jericó. Na terceira parte, veremos o episódio dos meninos insolentes. Este episódio, estranho, ensina o respeito devido ao profeta, supondo, porém, uma imagem de Deus que não é aquela revelada por Jesus Cristo. No capítulo 3, Eliseu prediz sucesso para a campanha de Jorão. O capítulo 4 tem 5 partes. Na primeira, Eliseu, a exemplo de Elias, multiplica o azeite da casa da pobre viúva. Na segunda parte, um casal garante hospedagem ao profeta Eliseu em suas andanças e obtém a graça de um filho, conforme a palavra do profeta. Na terceira parte, a exemplo do profeta Elias, Eliseu faz uma criança voltar a viver. Na quarta parte, veremos Eliseu pondo farinha na sopa, faz com que ela esteja boa para a alimentação. E na quinta parte, Eliseu alimenta 100 homens com 20 pãezinhos de oferenda. O capítulo 5 tem 3 partes. Na primeira, Eliseu cura um general do exército arameu, Naamã. Na segunda parte, Naamã, a fim de testemunhar sua gratidão a Deus, leva consigo terra de Israel para, de volta em Arã, adorar o Senhor sobre a terra que é sua. Na terceira parte, Giese, criado de Eliseu, é castigado com lepra, por abusar da generosidade de Naamã. O capítulo 6 tem 4 partes. Na primeira, Eliseu ajuda um operário que perdeu na água uma ferramenta emprestada. Era um machado de ferro, que naquele tempo era de grande valor. Na segunda parte, Eliseu é procurado pelos arameus como espião, mas ele os fere de cegueira e os faz entrar na capital de Israel. Na terceira parte, Eliseu é tido como culpado pela fome pela ocasião do segundo cerco de Samaria. Na quarta parte, Eliseu responde à crítica do rei com uma promessa de salvação. O capítulo 7 tem 2 partes. Na primeira, veremos que alguns leprosos tentam escapar do cerco de Samaria e encontram o acampamento inimigo misteriosamente abandonado. Na segunda parte, o exército de Samaria organiza um reconhecimento e consta a fuga dos arameus. O capítulo 8 tem 4 partes. Na primeira, Eliseu ajuda a viúva que fugiu da fome conseguir restituição dos bens. Na segunda parte, em nome de Ben-Hadad II, rei de Araã, que está adoecido, o chefe militar Azael consulta Eliseu, que lhe diz que a doença não o matará, mas prevê que o próprio Azael o matará e será opressor de Israel. Na terceira parte, veremos que a emancipação de Edom mostra o desmantelamento
do rei Davi e Salomão. Na quarta parte, Ocosias de Judá, filho de Atalia e genro de Acabe, alia-se a Jorão de Israel contra Azael de Arã. O capítulo 9 tem 3 partes. Na primeira, Eliseu unge Jeú como rei de Israel durante a doença de Ocosias. Na segunda parte, Jeú elimina Jorão, rei de Israel, Ocosias, rei de Judá, e toda a casa de Acabe. Na terceira parte, Jezabel, matriarca da casa de Acabe, é morta. O capítulo 10 tem 4 partes. Na primeira, Jeú se impõe à população de Samaria e faz matar o restante da casa de Acabe. Os parentes de Ocosias de Judá, a caminho para visitá-lo em Samaria, sem saberem que já morreu, sofrem a mesma sorte. Na segunda parte, os recabitas apoiam Jeú e exterminam em Samaria os sobreviventes de Acabe. Na terceira parte, Jeú organiza uma festa de Baal com a intenção de matar os adoradores. Na quarta parte, vê-se que durante o reinado de Jeú em Israel, Azael de Arã invade a região. O capítulo 11 fala da unção de Joás e morte de Atalia. O cenário se desloca para Jerusalém, onde sobrevive à mão de Ocosias, Atalia. Ela extermina a família real, mas a criança Joás escapa. Ao fim de 6 anos, depois da morte de Atalia, Joás é ungido rei pelo sacerdote Joiada. O capítulo 12 tem 3 partes. Na primeira, veremos o sacerdote Joiada firmar sua influência sobre Joás, rei de Judá. Na segunda parte, Joiada cria o cofre do templo, que virá a ser útil quando Azael ameaça invadir a cidade. E na terceira parte, os invasores arameus chegam até Jerusalém e Joás lhe entrega o ouro, o dinheiro do templo. O capítulo 13 tem 4 partes. Na primeira, Deus suscita um Salvador para salvar o povo, como no tempo do Êxodo e Juízes, Joacás. Mas o povo continua com a idolatria e o próprio Joacás é avaliado negativamente. Na segunda parte, Joás de Israel combate Amazias na guerra entre Judá e Israel. Na terceira parte, Eliseu profetiza para Joás, rei de Israel, a vitória sobre Arã. Depois morre e faz um milagre póstumo. E na quarta parte, Joás retoma as cidades abocanhadas pelos arameus após a morte de Azael. O capítulo 14 tem 4 partes. Na primeira, veremos o início do reinado de Amazias, rei de Judá. Na segunda parte, vitorioso em Edom, Amazias de Judá provoca Joás de Israel, mas é derrotado. Na terceira parte, é um resumo completando a história da guerra Judá-Israel. E na quarta parte, veremos que Jeroboão II é o último rei do norte de certa grandeza, mas sua atitude religiosa é desaprovada. O capítulo 15 tem 6 partes. Na primeira, veremos que Azarias de Judá foi um rei piedoso, mas não lutou contra os lugares altos. Na segunda parte, veremos que Zacarias, rei de Israel, foi responsável. Na terceira parte, veremos que no tempo de Selum, os assírios começam a invadir Israel. Manaém paga tributo ao rei assírio Fu, ou seja, Teglath-Pilneser. Na quarta parte, Facéias, rei de Judá, é totalmente reprovado. Na quinta parte, Teglath-Pilneser invade o norte e faz a primeira deportação do povo. E na sexta parte, veremos que Joatão, rei de Judá, foi bom, mas tolerou os lugares altos.
No capítulo 16, veremos que diante da pressão de Israel e Arã, Acaz faz aliança com os assírios, que a partir daí começa a dominar Judá. O capítulo 17 tem 3 partes. Na primeira, veremos que na tentativa de Oséias em fazer aliança com o Egito contra a Assíria, resulta no cruel cerco de Samaria. A segunda parte é uma reflexão sobre a queda de Samaria. Israel foi castigado por não ter sido fiel à aliança e ao culto do Adonai, apesar dos apelos dos profetas. Essa é uma visão teologicamente deuteronomista. Na terceira parte, veremos que os povos trazidos para Samaria reduzem o Senhor, Deus de Israel, a uma divindade de fertilidade local e misturam-no às suas próprias divindades. O capítulo 18 tem 3 partes. Na primeira, Ezequias, diante da calamidade de Israel, promove uma reforma religiosa em Judá. Na segunda parte, Salmanasar, rei da Assíria, toma Samaria e deporta os samaritanos, fato ocorrido em 724 a 722 a.C. E na terceira parte, Senaqueribe, sucessor de Salmanasar, se aproxima de Jerusalém, ficando em Laquis, cidade dos filisteus. Em Jerusalém, seus oficiais provocam o Senhor ao ouvido do povo de Jerusalém. O capítulo 19 tem 4 partes. Na primeira, Ezequias se dirige ao profeta Isaías. Isaías anuncia que Deus enviará um espírito a Senaqueribe para fazê-lo voltar a si. Na segunda parte, Senaqueribe tenta solapar a confiança de Israel no Senhor. Na terceira parte, Isaías, em estilo poético, anuncia a salvação de Jerusalém. E na quarta parte, veremos que uma peste no acampamento faz os assírios voltarem. Senaqueribe volta para a Síria e é morto. O capítulo 20 tem 2 partes. Na primeira, veremos que Deus concede mais tempo de vida a Ezequias. O sinal da promessa de Deus foi Isaías ter feito recuar a sombra do sol. E na segunda parte, surge em cena uma nova potência, Babilônia. Em alguns anos, elimina os assírios e invade Jerusalém. O capítulo 21 tem 2 partes. Na primeira, veremos que o reinado de Manassés é marcado pela idolatria. E na segunda parte, veremos Amon, rei de Judá, sendo morto por uma conspiração. E o povo proclama rei ao menino Josias. O capítulo 22 tem 2 partes. Na primeira, Josias, em sua fase jovem adulto, encomenda a reforma do templo. Por ocasião das obras, aparece o livro da lei. Na segunda parte, veremos o oráculo da profetisa Hulda a pedido do rei Josias. O capítulo 23 tem 8 partes. Na primeira, Josias manda ler o livro da lei diante do povo. Na segunda parte, veremos a eliminação dos cultos idolátricos em Judá e a concentração do culto no templo de Jerusalém. Na terceira parte, Josias reconquista as terras do Reino do Norte e ali aplica sua reforma religiosa. Na quarta parte, Josias centraliza em Jerusalém a Páscoa, tradicional festa dos clãs. Na quinta parte, veremos outras reformas de Josias. Na sexta parte, Josias quer evitar que o Egito aproveite o declínio dos assírios para reimpor seu poder a Judá e Israel. Na sétima parte, Joacás, sucessor de Josias, se torna tributário do Egito. E na oitava parte, veremos que os egípcios controlam Judá e substitui Joacás por seu irmão Eliacim, Joaquim, que depois é forçado a submeter-se aos babilônios.
O capítulo 24 tem duas partes. Na primeira, Nabucodonosor entra em Jerusalém e leva as riquezas do templo, o rei Joaquim e 10.000 prisioneiros para a Babilônia. E na segunda parte, Sedecias, rei de Judá, se rebela e provoca nova intervenção da Babilônia. Sedecias, depois de tentar fugir, é preso. O capítulo 25 tem 3 partes. Na primeira, o comandante Nabuzardan entra em Jerusalém, saqueia a cidade e deporta mais uma parte da população. Na segunda parte, Godolias, funcionário do grupo de Josias, é nomeado governador, mas logo depois é morto por rebeldes ligados ao Egito. E na terceira parte, Joiaquim ou Jeconias é reabilitado na corte de Babilônia. A promessa feita a Natã a respeito da conservação da estirpe de Davi continua válida. Bem, meus amigos e minhas amigas, chegamos no final de mais um aprofundamento bíblico. Espero que tenha gostado. Deixe agora o seu comentário a respeito do conteúdo deste vídeo. Deixa também o seu like, claro. E compartilhe o link com os seus amigos que gostam de ler a Bíblia. Fique com Deus e muitas bênçãos do Senhor. Amém. Até o próximo vídeo, minha gente. Tchau, tchau.